Olá pessoal, sou o Magari e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Colista. E hoje eu trago para vocês aqui o novo volume da coleção do Barks, que a Panini lançou esse mês agora, fevereiro. Era para sair em janeiro, mas acabou sendo adiado um mês. Valeu a espera, porque essa edição tem alguns comentários para ser feito nela. Não vou perder muito tempo, o formato continua igual, eles não mudaram nada. Aqui a gente volta até a do Donald, né? O primeiro volume lá que a Panini lançou foi do Tio Patinhas. Agora eles voltaram pro Donald, talvez por causa do Natal. Enfim, vamos olhar que eu vou comentando o que precisa ser comentado. Que a gente vê o índice das histórias. Com a história O Trenzinho da Alegria. A essa altura vocês já sabem que eu não sou muito chegado em história de Natal, etc. Então eu não tenho muito carinho que muita gente tem por essa história aqui. Eu não tenho. A história, basicamente, são os meninos se sentiram culpados porque eles vão ter Natal, né? Na época de Natal eles vão ter Natal e o bairro pobre lá em Patópolis, que é a Vila Barraco, no original é Shacktown, que é tanto que é o título original da história, o Christmas on Shacktown, em Shacktown. Enfim, eles resolvem esse ano tentar proporcionar um Natal feliz para as crianças que vivem nessa, basicamente uma favela, né? Aí eles precisam arrumar as doações, claro que isso vai acabar sobrando pro Tio Patinhas. Essa história teve até um remake na última série do Almanac Disney que a Abril tinha lançado, que é a Pataca Fatal, que é o conceito aqui que o depósito de dinheiro tá tão cheio que uma simples moeda a mais faz tudo desmoronar. Aqui a gente vê uma foto do Nicolau Patusco, se eu não me engano é a primeira vez que esse personagem é citado, né? O tio do Tio Patinhas, que a gente vê mais dele lá na saga do Tio Patinhas também. E na história seguinte, o dinheiro que virou picolé, a gente tem a primeira aparição da Caixa Forte. Eu já comentei em alguns outros vídeos que a Esquadrão Disney não tem exatamente uma cronologia. Aqui nessa história é dito que o Tio Patinhas resolveu fazer na Caixa Forte agora, na Colina Matomoto, etc. Ao longo dos anos. Foi meio que estabelecido que a Caixa Forte sempre esteve aqui, apesar de em outras histórias. Inclusive na Trenzinho da Alegria aqui. Ela já foi mostrada em prédios aleatórios na cidade. Inclusive essa história aqui é de janeiro de 52 e essa é de dezembro de 51. Se a ordem fosse inversa, dava para você fazer uma ligação de que, pelo que acontece com o depósito de dinheiro aqui, o Tio Patinhas acaba construindo essa Caixa Forte aqui. Enfim, é um marco na história por ser a aparição. E uma coisa que eu não lembrava, fazia tempo que eu não li a história, é que ela termina meio aberto. Tecnicamente, no final da história, os metralhas estão bem e fica com todo o dinheiro do Tio Patinhas. Aí não é mostrado como ele recuperou, se ele recuperou, etc. Mas obviamente recuperou. E inclusive Metralha é a segunda aparição do grupo aqui. Eles tinham estreado na história do Viu Metal e os vilões lá no... que é o volume anterior da coleção do Barks. Como vocês devem saber, esses volumes não estão sendo lançados na ordem certa, cronológica. Esse daqui é o volume 11. E aqui a gente tem o Donald tentando passar a perna na sorte do Gastão. Todo mundo, se não é spoiler nenhum, dizer que não adianta nada. Aqui a gente tem o mais rico do mundo, que é o Tio Patinhas, e assim, em um marajá aleatório, disputam para ver quem vai dar à cidade de Patópolis a maior estátua do Cornélio Patos. É inclusive uma história que vai ter uma releitura no futuro, só com o Tio Patinhas e o McMoney no lugar. E o que eu falei das histórias não terem cronologia, nessa história aqui, que é depois da estreia da Caixa Forte, o depósito de dinheiro do Tio Patinhas aqui é mostrado numa rua aleatória, não na Colina Matomoto. Aqui a gente tem a história do Gastão, o azar do sortudo. É uma história clássica que os meninos e o Donald ficam tentando descobrir se há um limite para a sorte do Gastão. Eles descobrem um segredo sobre o passado do Gastão, no dia ele trabalhou, etc. Essa daqui é a primeira aparição do Pardal, apenas como personagem aleatório aqui. Só depois ele vai começar a ser mais desenvolvido pelo próprio Barks e por outros roteiristas. A gente tem aqui a primeira aparição na Caixa Forte e a primeira aparição do Pardal. E vai ter a primeira também aparição de uma outra coisa que eu vou chegar já nela. Capacete de Ouro, que eu já falei um monte dela nos últimos vídeos, porque ela já teve o remake na história do Don Rosa, lá do mapa... Remake não, a continuação na história do Don Rosa, dos mapas perdidos de Colombo. Foi citado na história do Mickey, que é um remake barra cópia, barra plágio dessa história do Don Rosa. Na edição do Tio Patinhas, que foi o vídeo anterior a esse aqui, tem o Elmo lá do Conquistador, que é o conceito da história também é igual. É uma história bem bacana essa aqui, tem um monte de ação, né? Aquele tipo de história longa que o Barks sabia fazer. E aqui como ele estava no auge, aqui a gente está em 52, estamos chegando quase a 10 anos de histórias do Barks. Como eu sempre falo nos vídeos dessa coleção, alguns textos no final ajudam a entender melhor a história. Mesmo que alguns sejam meio meia boca, como também tem
Nessa edição aqui não é diferente, mas um do texto, que é o referente a essa história aqui, o autor chama atenção para a métrica que o Barks usava aqui de usar sempre o número 3. Tá se repetindo durante a história toda. Por exemplo, aqui no começo você já vê, o Donnie repete a mesma frase 3 vezes. Existem 3 coisas que acontecem durante a história, que ele tem que resolver, 3, enfim. No texto lá é explicado melhor, mas é o tipo de matéria que dá outra visão para a história. Eu li a história, eu já tinha lido antes, né? Mas eu li agora quando eu estava lendo esse volume. Eu vi o texto, voltei e li a história de novo e você percebe claramente a brincadeira com o número 3. Inclusive, aqui, essa história aqui é de 52. No final dela, o Donald desce as cataratas do Niágara em um barril. O pescador aqui fala, será que mais o paspalho desceu as cataratas? Apesar de ser uma coisa comum na realidade, tinha gente que fazia isso no real. Esse ato aqui de descer as cataratas no barril ficou mais conhecido lá no desenho do Pica-Pau, Niágara Falls. O Donald foi a primeira personagem ave que desceu as cataratas em um barril. Aqui a gente tem a história do Cacife Dourado. O Donald e os meninos vão atrás de um selo famoso que vale zilhões de patacas. Vão até a Guiana Francesa, que é onde aparentemente a última vez que uma remessa postal que tinha esse selo foi vista. E lá eles encontram o Eldorado, que é um cacique dourado que tem na história aqui, etc. E o que chama mais atenção, que vale mais a pena comentar na história, como eu já falei outras vezes, o nome aqui do canal, Calístota, ele é por causa do nome do estado onde fica Patópolis, Gansópolis e outras cidades. Toda a obra do Barks, o nome Calístota, ele foi citado apenas em uma história, foi nessa daqui. Só que nas traduções ela acabou se perdendo. É nesse quadrinho aqui, quando o Donald está seguindo as pistas da mala postal do selo lá. O funcionário do correio aqui fala que a remetente se mudou para a Avenida dos Gansos, em Patópolis. Só que aqui é só fala Patópolis, como vocês podem ver. No original, a imagem que eu vou deixar aqui, vocês veem que eles falam Duckburg e Calístota. E nas traduções, acabou se perdendo. A única menção a Calístota aqui no Brasil acabou se perdendo nas traduções. Antigamente, as primeiras publicações dessa história foi até pior, entre aspas, porque Patópolis era chamado de Patolândia, por exemplo. Uma coisa assim tão importante da mitologia, das histórias do Barks, por próprio personagem, Calístota. Aqui no Brasil basicamente não existe a menção original a ela, o que é uma pena. Porque a gente tem uma história que o Tipatinhas quer gastar dinheiro a todo custo porque ele não tem mais onde guardar. Também é aquilo que eu falei, que se fosse em outra ordem dava pra encaixar isso aqui, de que por isso que a caixa forte tá cheia de... O cofre dele antigo, né? Tá cheio de dinheiro, ele construiu a caixa forte pra ter mais espaço, etc. Aqui em nenhum momento a gente vê a caixa forte efetivamente do lado de fora, só aqui do lado de dentro, como ela sempre foi mostrada nas histórias. Aí como ele tem que gastar, o Donald sai gastando dinheiro na cidade. Essa história me lembrou bastante um filme que eu gosto bastante, que é bem antigo, que é A Chuva de Milhões, onde um cara ganha uma herança de 300 bilhões e tem que gastar 300 milhões em uma semana, parece, mais ou menos. O filme de comédia é bem interessante, procurem se vocês não assistirem, é legal. A gente tem umas piadinhas de uma página e a caixinha chega aos textos sobre as histórias, com as capas das edições, né? A gente tem aqui a Trezinho da Alegria. Inclusive aqui nesse texto foi o único erro que eu achei na revista, aqui, como vocês podem ver. Logo no começo do texto aqui, embora Karl Barks não fosse um rebelde, sua maior criação com relação à sociedade, blá 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 blá. Ele repete sua 2 vezes aqui. É o único erro que me saltou à vista. Tem mais texto, tem o do Peru de Natal. Esse é o pior texto da edição, que é basicamente apenas um resumo da história, bem aleatoriamente. Aí tem a história aqui do mais rico do mundo. A sorte é pra quem tem, que é a história do... Eu falei azar do sortudo, mas é a sorte pra quem tem, a história lá do Gastão, e que tem a primeira aparição do Pardal. Esses birutas são maravilhosas invenções. Capacete de ouro. Só passar aqui pra vocês verem as capas. Aqui, engraçado que no texto aqui eles também não citam o negócio, a menção a Calístota. Calístota é o canal aqui. Eu sempre me confundo. The Gilded Man. Inclusive, quase que eu esquecendo, The Gilded Man, ele foi referenciado na nova série de DuckTales, né? No episódio que cada Bela volta pra casa, tem aquele índio de ouro gigante que parece um robô, que na verdade é um robô. Ele é o The Gilded Man, que é o cacique de ouro, é uma referência a essa história aqui. Aqui a gente tem a biografia do pessoal que fez os textos, sei lá, página do Trezinho de Alegria. É isso. Esse foi mais um volume da coleção do Barks.
É um dos que eu mais gosto, tipo de vídeo que eu mais gosto de fazer, porque eu gosto de comentar, ler e descobrir mais coisas, como eu comentei na história lá dos três, da regra de três, vamos chamar assim. E é isso, junto com essa edição eu já comprei a Sir Pato e Sr. Patinho, Ilha do Tesouro, outra Graphic Disney. Aos poucos eu vou fazendo o review delas, mas eu quis obviamente passar do Barcos na frente. E é isso, então comentem aí se vocês, quando vocês lerem. Ela já está disponível na loja da Panini, mas na Amazon ela vai estar disponível no dia 27 agora de fevereiro. Se vocês gostaram, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.